Então, olá a todos e todas. Sou a professora Ana Maria Ribeiro dos Santos, da Universidade Federal do Piauí, como vocês podem ver aí no slide em tela, né? Dizer que eu estou muito feliz pela oportunidade de conversar com vocês sobre o envelhecimento e as causas externas de morbidade e mortalidade, tema que é muito caro para mim, considerando a importância que essas ocorrências podem representar no contexto do envelhecimento ativo, que é o que todos nós desejamos para as pessoas idosas. E aí, nesse sentido, falando, né, já do envelhecimento populacional, a gente sabe que é um fenômeno global e que se estima que nesses anos de 2007 e 2050, entre 2017 e 2050, em praticamente todos os países do mundo, será observado um aumento na população idosa, com projeções de que poderá passar dos 962 milhões de pessoas, né, que existiam em 2017 para quase 2,1 bilhões em 2050. Agora, é claro que a gente sabe que há diversidade nessas taxas de crescimento, né, entre regiões e entre grupos de renda. Aqui mesmo, em nosso país, a gente observa esse fato. E tem se observado também que esse processo de envelhecimento, ele tem ampliado bastante a proporção de pessoas idosas que são atendidas nas unidades de emergência. E isso, este fato, né, determina a necessidade de novas demandas que precisam ser objeto de atenção. E aí que é o caso, por isso estamos aqui conversando com vocês acerca desse assunto. Então, sabe-se também que, né, como a gente já comentou, que as pessoas idosas, ela compõem esse grupo demográfico com maior probabilidade de utilizar os serviços de emergência. E as estimativas são de que esse grupo representará cerca de 25% dos que buscarão os serviços de atendimento até o ano de 2030. E aí, nesse sentido, a gente destaca que esse cuidado às pessoas idosas, ele quase sempre representa maiores custos. Por quê? Requer testes e procedimentos diagnósticos mais intensivos, ele consome maior tempo da equipe e quase sempre ele conduz à hospitalização mais prolongada. E o mais grave de tudo, ele envolve um maior risco de mortalidade. Portanto, se justifica a necessidade da gente conversar sobre isso, discutir, conhecer mais profundamente esses aspectos. Então, dentre essas causas, desses atendimentos de emergências, né, na população idosa que a gente está conversando, aí as fotografias estão mostrando em diferentes locais do país, seja esse pôster aí da Fiocruz mostrando as violências, seja esse jornal já do Espírito Santo falando sobre as vítimas de acidente, ou esse próprio jornal de São Paulo. Então, todos eles mostram essa questão dos idosos e da mortalidade preocupante em relação às causas externas de morbidade e mortalidade. Portanto, elas precisam realmente ser mais conhecidas, com mais profundidade, para que nós, profissionais de saúde, possamos atendê-las de forma mais adequada. E aí já falamos, né, nesses slides todos, nas causas externas. E o que são essas causas externas? Então, são eventos traumáticos, lesões e qualquer outros agravos à saúde, de início súbito, como consequência imediata de violência ou outra causa exógena, como os acidentes. Então, quais são eles, assim, os mais conhecidos, os que mais se vivencia? As quedas, os acidentes de transporte, os homicídios, agressões, os suicídios, os envenenamentos, os afogamentos, as queimaduras e as lesões por deslizamento ou enchentes, que são, dentre as causas ambientais, as mais comuns, as que mais ocorrem em nosso país. E aí, frente a essas ocorrências, o que a gente observa?
que as pessoas idosas, elas são muito mais vulneráveis, principalmente devido a esse declínio natural da capacidade funcional, que é uma coisa decorrente do envelhecimento, é uma coisa normal que acontece no processo de envelhecimento. E que, além disso, essas vulnerabilidades, elas fazem com que as consequências desses eventos sejam muito mais graves para as pessoas idosas do que para as demais pessoas de outras faixas etárias. E aí, a gente pensando nisso, no Brasil, como é que estão isso em termos estatísticos? Então, a gente observa, por exemplo, que em relação às internações por essa causa, em 2009, elas representaram 141.058 internações das pessoas idosas, né, por esta causa. Em 2019, já foram 267.886 internações. Então, isso representa um aumento de 90% em 10 anos. Então, isso é muito importante, isso é muito sério, isso é muito grave, né? Em relação aos óbitos, que se verifica? Então, um estudo mostrou que no período de 2012 a 2016 ocorreram 141.556 óbitos por causas externas na população idosa. E quando vai se analisar dentro de cada tipo de causa externa, o que se observa? Que 99.367 óbitos, correspondendo a 70%, foram em decorrência dos acidentes de trânsito, enquanto 47.253, que corresponde a 33,3%, foram provocados por quedas, que 11.607, que representam 8,1%, foram devido às agressões, e que 8.977 foram lesões autoprovocadas, que correspondem a 6,3% do total. Então, o que é isso que a gente observa? Que as causas externas, tanto para as internações como para os óbitos, aqui no Brasil, em relação à população idosa, elas são destaque, né? E que elas estão crescendo, e que isso requer cuidado e atenção específica. Então, por essa razão, né, dentre todas aquelas ocorrências provocadas por causa externa, que levam as pessoas idosas à emergência, que nós colocamos anteriormente, a gente observa que aqui na nossa realidade brasileira, os que mais se destacam foram as quedas, os acidentes de trânsito, as lesões, né, e as agressões, as lesões autoprovocadas. Por essa razão, nós conversaremos mais nesse momento sobre estas 4 causas, né? Com detalhes, mostrando um pouco mais de detalhes em relação a cada uma delas. Então, inicialmente, as quedas. O que são? O que se considera queda? Então, a Organização Mundial da Saúde relata que é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial que a pessoa se encontrava, e que com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais. Então, aí já tem um detalhe que nos chama a atenção, que para as quedas as circunstâncias são múltiplas. Então, isso já é um fator que requer atenção. Quando se vai para a classificação dessas quedas, como elas se classificam? Então, em queda acidental, queda de repetição e queda prolongada. A queda acidental é aquela que tem origem praticamente assim no ambiente, né? É o ambiente que é potencialmente perigoso, seja pelas barreiras, seja por tropeços em objetos. Então, são os fatores o quê? Externos, né? Extrínsecos. Não são da própria pessoa idosa, são do ambiente. A queda de repetição, ela ocorre quando há a evidência de fatores intrínsecos predisponentes, como múltiplas doenças e polifarmácia. Então, a gente já vê aí que são as causas ligadas ao próprio idoso, que são as intrínsecas. E a queda prolongada, o que é considerado?
Então, é quando essa pessoa idosa, após a queda, ela permanece no chão por mais de 15 a 20 minutos e tem uma dificuldade para se levantar sem ajuda. E isso é muito sério, porque isso é um mau prognóstico, tanto para a vida quanto para a funcionalidade, que é uma questão importantíssima no processo de envelhecimento. Então, essas quedas em todos os tipos de causas externas, sejam quedas, seja acidente, que nós vamos procurar mostrar aqui, 4 fatores são importantes, e nós vamos discutir esses eventos com base nesses 4 fatores, que são a epidemiologia, os fatores de risco, a consequência e a prevenção. Então, no caso das quedas, a epidemiologia, o que ela nos mostra? Né? Que o mecanismo, assim, o mais comum no caso de queda é cair do mesmo nível, né? E isso também se associa ao maior número de óbito entre as pessoas idosas em decorrência de queda. Então, o que é cair do mesmo nível? É cair da mesma altura. Então, a maior parte das ocorrências de queda não são porque o idoso tinha subido em um objeto, ou não a queda é da própria altura, né? A que mais ocorre. Com relação ao fator de risco, aquilo que a gente já chamou um pouco a atenção um pouco antes nos slides anteriores, né? É muito importante esse aumento do tempo de reação, né? E a diminuição dessa eficácia das estratégias motoras de equilíbrio corporal, e que isso pode transformar uma queda leve num evento perigoso. Então, mais à frente, nós vamos discutir que fatores são esses, intrínsecos e extrínsecos especificamente. E as consequências? Quais são as maiores consequências? São as lesões, né? Decorrentes dessas quedas. E que são elas que são as responsáveis por aquela busca que as pessoas idosas fazem aos serviços de emergência que nós relatamos um pouco antes. E a prevenção, o que é que nós vamos focar na prevenção mais adiante? Um passo muito importante para os profissionais e para a enfermagem, que é quem muitas vezes atende primeiramente esse paciente idoso, né, é a prevenção, que é avaliar, né, todos os riscos que essa pessoa idosa apresenta, que pode acontecer com ela. Para que isso? Para a gente prevenir exatamente a ocorrência desse fenômeno queda. Então, agora em detalhes cada um deles. A epidemiologia. Então, o que se observa? O que a Organização Mundial da Saúde relata? Que no mundo todo, cerca de 28 a 35% das pessoas idosas, elas caem pelo menos uma vez a cada ano. E que o aumento das quedas é diretamente proporcional à idade. Então, aumenta a idade, aumenta a possibilidade de queda. De maneira que 42% desses acidentes por queda atingem pessoas com mais de 70 anos. E em nosso país, né, aqui no Brasil, em relação às internações de pessoas idosas por queda, então, tem um estudo que viu isso de 1996 a 2012 e observou que a cada 10 mil idosos, 2,58 e 41,37 foram internados por essa causa, respectivamente. Então, aí a gente já vê o aumento do ano de 1996 para o aumento no ano de 2012. E em relação ao óbito? Então, em relação ao óbito, nesses mesmos anos, os números foram de 1,25 e 3,75 por 10 mil idosos. Então, da mesma forma que a internação, o óbito por queda entre os idosos também aumentou nesses anos. E aí a gente volta para o citado antes, a questão dos fatores de risco. Então, nós dissemos que as quedas, elas resultam de uma complexa interação entre os fatores de risco intrínseco e os extrínsecos, aqueles que são
inerentes ao idoso e aqueles que são do ambiente. Então, quais os fatores de risco intrínsecos? Histórico de quedas, quer dizer, ter sofrido uma queda no último ano já aumenta a possibilidade de cair. A idade, a gente já viu no slide anterior, que quanto maior a idade, maior o risco. O sexo feminino, né, que as mulheres caem mais que os homens, acredita-se por questões hormonais, né, das mulheres. A questão do uso de medicamentos, da polifarmácia, está também comprovado pelos estudos que o uso de mais de 4 medicamentos simultaneamente eleva esse risco. Diferentes problemas de saúde, doenças como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças neurológicas, depressão, doenças osteoarticulares, hipotensão ortostática, distúrbio de marcha, equilíbrio, deficiência nutricional, declínio cognitivo, deficiência visual, podem predispor a quedas. E aí a gente vê que são todos problemas de saúde inerentes ao processo de envelhecimento. Então, precisa tomar algumas medidas nesse sentido, porque tem coisas que não se pode alterar. Então, por exemplo, o sedentarismo, a ausência de atividade física, ela faz atrofia e enrijecimento articular, então isso agrava mais ainda. O medo de cair, porque aí ele cai uma vez, ele fica com medo de cair, ele altera o padrão da marcha e isso ainda complica mais, aumenta o risco de queda. Então, a dependência funcional, quanto mais dependente a pessoa idosa é, maior o risco para queda. Então, todos esses fatores listados aí são fatores inerentes ao processo de envelhecimento. Então, é preciso medidas, porque eles você não pode alterar. Já os fatores extrínsecos, os relacionados ao ambiente, a gente pode adaptar, adequar para diminuir esse risco. Que fatores são esses? Tapetes soltos, né, pelo chão das residências, diferenças de nível no piso, piso escorregadio, objetos largados no chão, animal de estimação repousando ali no chão próximo ao idoso, a iluminação insuficiente, escadas sem corrimão, degraus soltos ou estreitos que dificultam, né, que colocar o idoso, colocar o pé para dar o passo, ou vaso sanitário, ou cama na altura inadequada, fios soltos pelo chão, porque pode fazer com que ele tropece, ausência de barras de apoio no banheiro, roupas muito compridas, que também levam ao tropeço, sapato alto, calçado folgado, que às vezes sai do pé e faz o problema, as vias públicas com buracos ou irregularidades. E aí, nesse caso, aí a gente fica pensando nas nossas calçadas, no piso das nossas praças, cheio de irregularidades, de buracos, como isso é grave, né? E o uso inadequado de andador ou bengala. Então, são muitos os fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, é preciso muito cuidado, muita atenção para tentar adaptar esse ambiente, essa vida do idoso para evitar esse risco. E as consequências, né? Quais são? Então, a maior delas é a dependência funcional. A questão das fraturas, das lesões, né? Principalmente fratura de fêmur e de punho, que são as que mais acontecem. Então, isso leva à imobilidade e à dependência funcional. E aí também vem junto a tal da síndrome pós-queda, que aí a pessoa idosa tem características de medo de repetir, de acontecer o acidente novamente. E aí, por essa razão, pode ocorrer restrição de atividade, mudança de padrão de marcha, distúrbios de equilíbrio corporal, e tudo isso vai prejudicando cada vez mais, vai agravando cada vez mais esse quadro. E aí, nas consequências, um outro fator que a gente não pode deixar de falar aqui é que essas questões aí ligadas à dependência, à imobilidade, isso tudo traz também consequências para o cuidador. Por quê? Porque demanda mais tempo e sobrecarga de atividade para esse cuidador.
e que essa sobrecarga de atividade pode terminar conduzindo, levando o idoso, a pessoa idosa que caiu, à institucionalização. E isso é que agrava todo o quadro e é isso que a gente precisa evitar. E aí, nesse sentido, é que vem o aspecto da prevenção. Então, lembrando, a gente disse que a queda são múltiplas causas. Então, por essa razão, as intervenções que a enfermagem deve fazer nesse momento, elas, claro, têm que se basear em intervenções multifatoriais, né? É claro, considerando a individualidade de cada pessoa, mas para favorecer esse atendimento integral, mas, no entanto, prevenir essas ocorrências. Pensando nisso, foi que a Organização Mundial da Saúde desenvolveu um modelo que denominou Modelo de Prevenção de Quedas. E que esse modelo, ele é baseado em 3 pilares, né? Que são nesses 3 pilares que deve se fundamentar a assistência. O primeiro deles, qual é? Então, construir a conscientização sobre a importância da prevenção e do tratamento das quedas. Então, é conscientizar o idoso, a família, o cuidador, todos que estão, a própria sociedade, da importância disso. Em segundo lugar, incrementar a avaliação dos fatores individuais, aqueles intrínsecos, e dos ambientais, os extrínsecos, que aumentam a probabilidade de ocorrência de queda, e ir adequando isso, né? E, em terceiro, incentivar o design e a implementação de intervenções apoiadas por evidências e culturalmente apropriadas para reduzir de maneira significativa o número de quedas entre as pessoas idosas. E aí está este quadrinho, né, com a prevenção de quedas, aí com uma casa, e mostrando todos aqueles fatores que se pode agir para evitar isso. Mas lembrando que o mais importante é a conscientização sobre o risco de queda, que é o primeiro passo para o enfermeiro, para a prevenção, e que deve ser realizado primeiro com a própria pessoa idosa, mas também com a família, com os cuidadores, com os jovens, com a comunidade, com os próprios profissionais, com o governo e com a própria mídia, para que isso a gente possa observar uma mudança nesse ambiente, seja o ambiente domiciliar, o doméstico, seja o próprio ambiente público. Então, é muito importante tudo isso. E aí a gente já passa para a segunda causa, que a gente mostrou que é muito importante, que se precisa conversar, que são os acidentes de trânsito. A gente viu o total de mortalidade, né, principalmente decorrente dos acidentes. Então, o que são os acidentes de trânsito? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas define acidente de trânsito como todo evento não premeditado que resulte dano em veículo na sua carga e ou lesões em pessoas e ou animais em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias ou em áreas abertas ao público. E como é que a gente classifica, né, que a ABNT classifica esses acidentes? Então, tem 2 formas que eles classificam, quanto às consequências e quanto à natureza ou maneira como ocorreram. As consequências pode ser acidente de trânsito simples ou acidente de trânsito grave. O simples é quando não há vítima ou não prejudica o trânsito ou a via. E o acidente é considerado grave quando há vítima ou há prejuízo para o trânsito ou a via. E quanto à natureza? Então, aí é uma coisa ligada ao veículo, né? Então, ele se classifica, ele tem diversas classificações pela ABNT. O atropelamento, que é quando o impacto é em um indivíduo, né? O capotamento, quando esse veículo gira sobre si mesmo, chega a ficar com as rodas para cima e depois pode ficar em uma outra posição. O choque, que é quando o impacto desse veículo é com um objeto físico, fixo ou móvel, né?
Aí as colisões, elas podem se classificar, e a colisão é quando esses veículos estão em movimento, né? Os veículos estão em movimento. Então, eles são classificados de forma diferente, frontal, lateral, transversal, traseira, dependendo do local do impacto, né? Frontal, se o impacto é de frente, lateral, se pega uma das laterais, transversal, quando principalmente são vias que se cruzam, e traseira, quando pega a parte traseira do veículo. O engavetamento, que é que eles chamam engavetamento, quando é um acidente com mais de 3 veículos, em que o impacto, né, eles estão na mesma direção e há esse impacto. A queda é quando o próprio veículo cai, né, de uma altura, e o impacto é por essa queda, que esse impacto pode ser ou na frente, ou na lateral, ou na traseira do carro. Ou também a queda é considerada quando um indivíduo pode cair desse veículo, né? E o tombamento é exatamente quando esse veículo ele bate em uma ele gira assim, mas se ele para ou no chão, uma das laterais, ou a frente, ou a traseira. Ele não chega a ficar com as rodas para cima, como no caso do capotamento. Então, esses aí são as classificações que são dadas para os acidentes. E aí, pensando naqueles 4 aspectos, mesmo os 4 que nós falamos das quedas, a gente vem para eles nos acidentes de trânsito. Na epidemiologia, o que nos chama a atenção? O atropelamento é a causa principal de morte em pessoas idosas. Então, em relação àquela classificação do slide anterior, com relação à pessoa idosa, os acidentes de trânsito, a causa principal é o atropelamento. Com relação aos fatores de risco, a condição de saúde dessa pessoa idosa e a fragilidade resulta em maior gravidade da lesão no acidente de trânsito. Então, quanto mais problemas de saúde ele tem, mais grave pode ser a lesão do acidente de trânsito. Quanto maior seja a fragilidade dessa pessoa, maior pode ser a gravidade da lesão. E as consequências? Então, aí a gente vê que a gravidade depende, assim, é menor a gravidade do trauma, é maior a capacidade funcional. Então, quanto mais grave é o trauma, mais diminui a capacidade funcional, ou seja, maior pode ser a incapacidade funcional. E em relação à prevenção, o que eles chamam a atenção nos acidentes de trânsito? Que um espaço bem planejado, com segurança para o idoso, ele representa segurança para todos os demais usuários das vias. Então, é muito importante, se você planejar essa segurança para o idoso, você estará dando segurança a todos os usuários. E aí vamos ver detalhadamente cada um dos fatores, assim como nós vimos nas quedas. Como eu falei, que chama atenção, muita atenção, é que no Brasil os idosos são os que mais morrem por atropelamento. O mapa está aí nos mostrando, principalmente, assim, está em vermelho, isso é no total, mas maior nesses estados que estão em vermelho, né? É onde mais ocorre ainda esses atropelamentos. E aí, talvez por essa razão, meu estado está ali, o Piauí, né, pintadinho de vermelho. Então, ele é um estado em que isso ocorre muito. E por isso a gente, né, trabalha muito nesse sentido. Então, pensando em termos de mundo, não só de Brasil, a gente vê que esses acidentes de transporte terrestre, no mundo, eles estão em 5º lugar nesse ranking da mortalidade. E, infelizmente, com tendência de crescimento. E que no Brasil, dentre todas as causas externas, nós já vimos as quedas e agora estamos nos acidentes, esses acidentes
são a terceira causa de óbito em todas as faixas etárias, quando a gente pensa em todas as faixas etárias, né? Ele correspondeu a cerca de 18,12 por 100 mil em 2016. Aí a gente observa que nos idosos, né, nas pessoas idosas, eles já representam 35%, ou seja, 24,60 em cada 100 mil. Então, aí a gente observa como a pessoa idosa está mais sujeita a esses acidentes. E aí, com isso, essa causa, acidente de trânsito, com relação à pessoa idosa, elas passam a ser a segunda causa. Então, no Brasil como um todo, ela é a terceira, mas quando a gente observa somente os idosos, eles estão em segundo lugar. E, infelizmente, isso está em ascensão. Nós estamos, desde 1996, observando essa ascensão. Então, contínua, ano a ano. Então, isso representa mais de 20 anos em que essa fatalidade é só aumentando, né? Isso é muito sério e isso precisa realmente ser discutido, ser apontado, né? Ser mais estudado. E quais são os fatores de risco? Então, diversos fatores, eles potencializam a ocorrência desse fenômeno no ambiente externo. Tipo, déficit da acuidade visual e auditiva, o idoso vê menos, ele ouve menos, né? O déficit motor e cognitivo, ele tem dificuldade de marcha, o tempo de atravessar, né? Um semáforo fechado para o idoso é muito maior do que para uma pessoa mais jovem. A cognição dele muitas vezes está diminuída, né? Ele tem essa redução da velocidade da marcha, isso está comprovado. As próprias condições psicológicas e sociais não favorecem. A presença de comorbidades, e aí por isso ele usa diversos medicamentos que também às vezes agravam mais isso. E, infelizmente, esse planejamento urbano inadequado. Então, quando a gente olha os demais fatores, a gente observa que eles são coisas intrínsecas ao envelhecimento. É claro que você pode ir tomando medidas para ir reduzindo isso, mas são coisas normais que acontecem. Então, nós precisamos investir nessa questão do planejamento urbano adequado para prevenir essas ocorrências, considerando os outros fatores intrínsecos, que talvez a gente não consiga reduzir tanto, né? E quais são as consequências? Então, como eu disse, as pessoas idosas, elas representam um expressivo grupo no que tange essa gravidade nos acidentes, tanto pelas alterações que a gente viu, que ocorrem no envelhecimento, quanto pela gravidade, né, provocada, porque você vê que aumenta essa gravidade, dependendo da doença que ela tem, da fragilidade. Então, com isso, a gente observa que as consequências, elas podem ser desde físicas até psicológicas. Então, quais são? São traumas torácicos e crânioencefálicos, que são graves, que são potencialmente fatais e que conduzem a longos períodos de hospitalização. São quais outros? As lesões de extremidade, as fraturas, né, de membros, tanto superiores como inferiores. E que, embora elas não sejam tão graves como os traumas torácicos e crânioencefálicos, mas, por outro lado, elas resultam em imobilizações. E essas imobilizações podem trazer consequências, dentre elas a própria dependência funcional. E aí essa dependência funcional vai agravando todos os outros quadros. E aí tudo isso pode levar a um aumento no tempo de recuperação e, por consequência, a diminuição da sobrevivência. Então, talvez por tudo isso, o quadro assim tão grande em relação à mortalidade dos idosos em consequência dos acidentes de trânsito. E o que fazer? Então, a prevenção no trânsito, o direito de deslocar-se com segurança e acessibilidade é fundamental para a pessoa idosa.
Então, desse modo, são necessárias ações integradas que visem proteger as pessoas idosas nas vias públicas. Então, o que é necessário? Remodelação do desenho urbano para tornar ele mais acessível e inclusivo, a adoção de semáforos adequados, em especial nas vias de maior fluxo, quer dizer, é necessário um semáforo adequado ao idoso, ao tempo do idoso, né? A questão da marcha do idoso, a garantia de pontos de ônibus protegidos e que possibilitem o acesso na entrada e na saída dos transportes coletivos. Então, você vê relatos de idosos em que eles dizem muito, né? Já tem pesquisas que mostram isso, estudos que mostram isso, que os idosos têm, inclusive, há perguntas para idosos assim, de que você tem medo. Uma coisa que ele tem medo, além da violência urbana, é dos motoristas de transportes coletivos. Então, isso também é muito sério e precisa ser pensado, né? A questão de informações acessíveis e legíveis, principalmente porque o idoso tem aquela limitação visual que a gente já falou, fortalecer essa fiscalização rigorosa no trânsito, principalmente acerca dos limites de velocidade, e investir, né? Investir em medidas educativas e punitivas e na proteção de atitudes, né? Atitudes de respeito à pessoa idosa, porque quando foi colocado anteriormente, se um trânsito é planejado e adequado ao idoso, ele será adequado a todas as outras categorias, todas as outras faixas etárias. E foi por isso que o Ministério da Saúde lançou essa portaria em 2001, né? Que é a portaria que é chamada da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que o objetivo dela era reduzir essa morbimortalidade por essas causas. E trabalhava assim com um conjunto de ações articuladas, sistematizadas, né, de modo a contribuir para a qualidade de vida. Então, assim, que diretrizes são essas? Promoção e adoção de comportamentos e ambientes seguros e saudáveis, monitorar essa ocorrência, né, de acidentes e violências, a sistematização, ampliação e consolidação desse atendimento pré-hospitalar que vem sendo desenvolvido, a assistência à pessoa idosa interdisciplinar e intersetorial, a estruturação e consolidação desse atendimento voltado à recuperação, à reabilitação, e a capacitação de recursos humanos, que é sobre isso que a gente está aqui conversando. E o apoio e o desenvolvimento de estudos e pesquisas, que são o que se vem fazendo, né? As universidades vêm desenvolvendo dentro dos seus grupos de estudo, nos seus programas de pós-graduação, buscando melhorar isso. Então, a enfermagem ela é muito importante, né, nesse atendimento, nesse cuidado à pessoa idosa, principalmente ao autocuidado, né, para que ele mantenha essa vida ativa, saudável, por meio tanto de orientações educativas para prevenir esses acidentes. Então, é muito importante o próprio autocuidado, quer dizer, os demais, mas que também a própria pessoa idosa tenha esse cuidado. E aí a gente passa para um outro tipo de causa externa, que são as agressões, que assim elas são chamadas, né, pela classificação internacional de doenças, né, a CID-10. E que, na verdade, a gente sabe que está tratando da violência. Então, essa violência contra a pessoa idosa, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela define como um ato simples ou repetido, ou ausência de ação apropriada,
que ocorre no contexto de qualquer relacionamento em que haja uma expectativa de confiança que cause dano ou tensão à pessoa. E ela classifica esses tipos de violência em diferentes tipos. A violência física, a psicológica, o abuso sexual, o abuso financeiro e a negligência. E o que seria cada uma delas? Então, a violência física é o uso da força física com a intenção de causar dor ou lesão. Já a violência psicológica são ações verbais ou não verbais que gerem angústia ou dor de ordem emocional nessa pessoa idosa. O abuso sexual é qualquer tipo de atividade sexual não consensual. O abuso financeiro, que é a exploração ou apropriação indevidas de bens para ganhos pessoais ou monetários. E a negligência e o abandono é a falha intencional ou não por parte do cuidador designado quanto à responsabilidade da saúde. Então, dentre essas diferentes formas, né, aí é que ocorrem as lesões, né, que podem ser, assim, intencionais, né, com o propósito de ferir ou matar, que são essas lesões que são chamadas de agressões, né, pela classificação internacional de doenças. E aí, da mesma forma, a gente vê aqueles 4 fatores em relação às agressões, que é a epidemiologia, os fatores de risco, as consequências e a prevenção. Então, a violência à pessoa idosa, ela vem assumindo grandes dimensões na sociedade. Principalmente tem acontecido mais ainda, tem aumentado muito o número na demanda nesse período de pandemia. E isso representa um grave problema de saúde pública. Talvez até porque as pessoas ficaram mais restritas, né, dentro das residências, e isso, convivendo intergeracionalmente, isso talvez tenha agravado esses problemas. Um fator de risco que chama muito a atenção. A arma de fogo, infelizmente, representou o instrumento mais utilizado nessas agressões fatais, né, às pessoas idosas brasileiras. Num estudo que foi desenvolvido envolvendo o período de 2003 a 2014 e que apresentou uma prevalência de 43%. E em relação às consequências, são muitas, mas aqui, inicialmente, eles querem chamar a atenção que é a incidência e a prevalência real desses maus tratos, aqui no Brasil, eles ainda estão de forma um pouco velada, eles ainda não representam a verdadeira mesmo. Por quê? Por conta da subnotificação. Porque, às vezes, o próprio idoso ele tem receio de fazer essa denúncia. Então, o que é muito importante aí na prevenção? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, por conta de tudo isso, ela recomenda que o setor saúde, pela oportunidade que tem, às vezes, de estar em contato com esse idoso, que às vezes ele procura o setor saúde relatando outras queixas, que por trás está a violência, mas ele não diz. Então, a Organização Pan-Americana, ela recomenda, né, ao setor saúde que ajude muito nessa busca de soluções, de medidas preventivas e de controle de todas as formas de violência, pela oportunidade que esse setor tem de estar junto a esse idoso, que às vezes nem relata a ocorrência dessa violência. Então, da mesma forma, quando a gente pensa que em epidemiologia, a gente vê que há, por exemplo, considerando o continente da América Latina, a gente vê que há uma tendência de crescimento nisso. E que aqui, na América Latina, se destacam que países? Colômbia, Brasil e Panamá, onde ocorre mais de 102 mil casos de violência anualmente. E, infelizmente, 37,1% desses casos são com pessoas idosas.
Também se observa que na Argentina e no Chile esse fenômeno também é crescente, de forma que em 2009 há relatos de 33.600 pessoas idosas sofreram algum tipo de violência familiar. Então a gente vê que isso é um fenômeno crescente no mundo. E no Brasil, como isso está? Então, o trabalho que fez esse levantamento mostrou que os coeficientes de mortalidade, assim, ele estudou por regiões do Brasil. E aí ele mostrou que há um destaque, né, de agressão a pessoas idosas na região norte do Brasil. E que a prevalência de agressão corporal, negligência, abandono, né, relacionada às internações por agressão à pessoa idosa no período de 2008 a 2013 mostrou que as mais altas prevalências também na região norte e na região sul. Então, é um fenômeno que acontece no mundo, no Brasil, que está aumentando, que agravou-se nesse período pandêmico, mas que os dados anteriores, inclusive à pandemia, né, por regiões, mostrou um grande destaque da região norte do Brasil em relação a isso. E os fatores de risco. Então, a gente vê aqui que as questões culturais, elas também podem contribuir muito para que haja essa violência, em especial no ambiente domiciliar, porque muitas vezes isso é desvalorizado. As outras pessoas desvalorizam e o próprio idoso tem receio de denunciar. Então, frente a isso, o que que ocorre? Discriminação, exclusão do idoso, exploração, né? Exposição à poluição sonora, violência medicamentosa. Então, muitas vezes administram medicação desnecessária para esse idoso. E que onde há violência, há o agressor. Então, quais são as principais motivações desses agressores para praticarem essa violência? O uso de álcool, a proximidade física, a dependência financeira, que muitas vezes é o dinheiro do idoso que mantém aquele núcleo familiar, e um relacionamento que, às vezes, desde anteriormente, já é permeado de violência. Então, se a proximidade física é um fator, talvez por isso que isso tenha agravado e tenha aumentado muito o número de denúncias de violência no Disque 100 em relação à violência com o idoso nesse período pandêmico. E quais as consequências? Então, isso, como a gente disse, essa violência contra as pessoas idosas, ela tem acompanhado o crescimento da população. Então, a população cresce e o número de violência cresce junto. E que essa violência leva até a morte. E que quando não há morte, ocorre tanto o adoecimento físico quanto o adoecimento psicológico. Então, no adoecimento físico, as doenças psicossomáticas, a diminuição da defesa, então ele fica mais debilitado imunologicamente, com isso ele vai tendo mais problemas, e aí ele vai ficando mais dependente, e aí ele vai sofrendo mais violência. As alterações do sono, do apetite, a desidratação, a desnutrição, então são muitos quadros que o profissional de saúde tem que estar observando, porque às vezes o idoso não relata. E o adoecimento psicológico está entre eles a depressão, a desordem pós-traumática, a agitação, a fadiga, a perda de identidade, as tentativas de suicídio. Então, é muito importante aí essa campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Que o profissional de saúde esteja sempre atento quando está atendendo ao idoso, às vezes com queixas repetidas, com buscas repetidas ao serviço de saúde, às vezes com a mesma queixa, que por trás de tudo isso pode estar um quadro de violência que pode estar levando a isso. E aí, como prevenir, né?
qual a prevenção? Então, o conhecimento aprofundado disso, né, dessa dimensão, dessa caracterização, desses fatores envolvidos. Então, tudo isso pode ajudar, subsidiar esse planejamento, essa avaliação e a implantação de ações voltadas para a diminuição desse agravo, né? Desde o nível lá da atenção primária, né? Desde lá na base, né? Nas condições de vida da população, para mudar isso, para melhorar essa qualidade de vida. Então, medidas de cuidado, de proteção assumida desde o nível primário, desde a atenção primária à saúde, pode reduzir esse coeficiente de mortalidade em pessoas idosas. Então, conhecer esse ambiente onde a pessoa vive, se esse idoso começa a buscar esse serviço, às vezes, repetidas vezes, às vezes com a mesma queixa, com queixas diferentes, mas continuamente. Então, procurar conhecer, né, através das visitas, esse ambiente, buscar a adaptação dessa residência, dessas famílias, e a educação em saúde frequente, tanto com a pessoa idosa como com o cuidador. E que a enfermagem, gente, nesse contexto, ela atua muito, não só na questão curativa, mas também fornecendo esse suporte psicológico, identificando esses quatro fatores, diagnosticando, notificando essas agressões de forma precoce, para que assim se possa evitar esse fenômeno crescente que é a violência contra a pessoa idosa. E aí vamos abordar o último aspecto daqueles que a gente elencou, que são as lesões autoprovocadas. Então, essas lesões autoprovocadas intencionalmente, elas compreendem desde comportamentos violentos, que incluem ato suicida e autoagressão. Segundo a Classificação Internacional de Doenças, ela considera como autoprovocada as lesões e os envenenamentos intencionais realizados pela própria pessoa contra si e as tentativas de suicídio. E que essas lesões, como a gente mostrou ali pela definição, né, ela tem essas duas vertentes, comportamento violento e a autoagressão. O comportamento violento em que há a intenção de morte, incluindo pensamentos suicidas, tentativas de suicídio e até o suicídio efetivado. E na autoagressão, ela envolve atos de automutilação, mas que não tem como finalidade a morte. A pessoa está se automutilando, mas não com a intenção de se matar, né? E da mesma forma aqueles fatores, epidemiologia, os fatores de risco, as consequências e a prevenção. Na epidemiologia, o que chama a atenção? Que o local que se destaca como maior ocorrência do suicídio é o domicílio. Fator de risco, que ele ocorre mais entre os homens, então, que há uma menor frequência entre as mulheres, e que isso talvez, né, seja devido ao fato delas se cuidarem mais, delas terem mais sociabilidade, né, do desenvolvimento mais de atividades de vida diária, e de se mostrarem mais resistentes ao sofrimento. Como consequência, o que gerou no final como consequência disso? Então, o Ministério da Saúde lançou essa portaria aí, 1271, em 2014, né, e que mostra que a tentativa de suicídio, recomenda que a tentativa de suicídio passou a ser um agravo de notificação obrigatória e imediata, devendo a notificação ser feita em até 24 horas. Portanto, qualquer tentativa você tem que notificar em até 24 horas. E a OMS também, no sentido de reduzir isso, para dificultar esse ato suicida,
ela recomenda algumas coisas, como limite de acesso às armas de fogo, aos pesticidas e a certos medicamentos, que são os métodos mais utilizados para praticar essa ação, essa lesão autoprovocada. Então, quando a gente pensa na epidemiologia, no mundo, o que é que a gente vê? Dentre as lesões autoprovocadas, o suicídio representa esse problema de saúde pública e que ele é responsável por 1,4% de todas as mortes, de forma que, em 2012, ela foi a 15ª causa de mortalidade na população geral, com a ocorrência de 804 mil casos, e que em todas as regiões do mundo são observadas taxas de mortalidade por suicídio mais elevadas entre as pessoas com 70 anos ou mais. Então, isso é muito triste, né? Você vê que quando chega no final, na velhice, a pessoa se vê sem saída e comete esse ato. E isso é em termos de mundo, né? É o que se observa. Já aqui no Brasil, um estudo realizado em 2011, o suicídio representou 6,8% das mortes, dentre todas essas causas externas que nós aqui levantamos algumas, e que isso tem ocorrido com maior frequência nos homens, né, idosos do sexo masculino com baixa escolaridade. E um agravante, gente, que isso mostrou, né, é que, assim, essas taxas, elas evidenciam vulnerabilidade, quer dizer, risco maior em dois grupos, de 15 a 35 anos e de 75 anos ou mais. Então, infelizmente, aqui no Brasil, também o idoso, a pessoa idosa, está na faixa de maior risco, é um das incluídas nesse risco mais elevado de cometer esse ato. E os fatores de risco, né, envolvidos nisso, nas pessoas idosas? Então, eles são de diversas ordens: biológicos, físicos, psicológicos, sociais, culturais. E eles podem atuar juntos num contexto ou isoladamente. E que fatores são esses? Então, depressão, incapacidade física, isolamento social, o descontrole das emoções, a falta de redes de apoio ou a incipiência dessas redes de apoio, a desigualdade social, as dificuldades financeiras, o desemprego, a escolaridade baixa, os problemas de relacionamento ou de desempenho sexual, principalmente entre os homens, o afastamento das atividades laborais, o alcoolismo, o uso de outras drogas, as perdas familiares, né, vivenciadas, e as facilidades, infelizmente, as facilidades de informação influenciadora na mídia. Então, por isso que se recomenda não se divulgar esses atos, porque isso incentiva mais ainda. Então, quando se olha esses fatores de risco, né, a gente vê que muitos aí estão ligados à questão do idoso, né, que acontece a incapacidade física dele, né, o problema, a depressão, às vezes até por uma violência que possa acontecer, que esteja acontecendo, né, a questão financeira, que ainda é mais grave no envelhecimento, normalmente também o desemprego, a questão dos problemas de relacionamento e o próprio desempenho sexual. Então, são coisas que ainda acontecem mais no idoso, talvez por esta razão. Isso esteja sendo mais encontrado na população, esteja correndo mais entre a população idosa. E aí a gente vê também por que talvez isso tenha aumentado também agora nesse período pandêmico, porque você vê que os fatores ligados, todos eles se agravaram nesse período. Então, é preciso que os profissionais
que estão dando o atendimento e a atenção estejam despertos para essas questões e busquem observar isso nessa população. E o que fazer nessa questão da prevenção do suicídio? Então, ela deve ser um eixo central nos serviços, né? Sendo essencial uma rede de saúde mental efetiva, que contemple todos os níveis da assistência, né? Com estratégias efetivas para o controle daqueles fatores de risco que nós citamos. Além disso, assim, essa ampliação da percepção do profissional e a disseminação da informação são essenciais para que se faça essa prevenção. E aí, nesse sentido, é que o Ministério da Saúde lançou em 2017 uma agenda estratégica, que o objetivo era a redução de 10% dos óbitos por suicídio. E que ela foi baseada nesses 3 eixos aí: vigilância e qualificação da informação. Então, é muito importante estar vigilante, estar informando e fazendo o registro, né? A prevenção e a promoção da saúde, com essa comunicação, com essa articulação entre os níveis, entre os setores, e a gestão do cuidado, né? Com essa pactuação dos fluxos para os serviços e desta educação permanente com os profissionais. Por quê? Porque essa complexidade que envolve a ocorrência do suicídio, é necessário, pela complexidade do caso, estabelecer estas estratégias, né, intersetoriais e multiprofissionais para poder combater de forma mais eficiente esse grave problema e que está afetando as nossas pessoas idosas e que isso vem mostrando, né, esse recente crescimento. Então, o enfermeiro, né, para prevenção, ele está ali no momento de cuidado, então é muito importante essa educação em saúde, essa orientação, para poder encorajar essa pessoa idosa, para que mude esse comportamento, né, para afastar essa possibilidade que ele está pensando. Então, é preciso que acolher essa pessoa muito bem, no local seguro, reservado, realmente fazer esse exame, essa anamnese, avaliar e classificar esse risco, né? Existem até aplicativos hoje já para classificar esse risco que pode estar sendo usado. Construir essa rede de atenção à saúde, né, com os serviços especializados, as famílias, os cuidadores, e, se necessário, encaminhar para que tenha um atendimento, que tenha uma terapia medicamentosa, seja prescrito pelo profissional específico, se for necessário. E, assim, a assistência à pessoa e ao familiar nessa situação, é muito importante essa escuta qualificada, e o estabelecimento dessa confiança, né, da autorreflexão, para melhor qualidade dessa assistência. Então, é aquilo que sempre é dito, né? Conversar importa. Conversar pode mudar, né, esse quadro, aproxima e, às vezes, muda, altera essa situação. E aí, com tudo isso que a gente viu, ao longo desses 4 tipos de causas externas que nós discutimos, né, entre as pessoas idosas, a gente vê que isso é um fenômeno incontestável, não tem como isso ser contestado, e é complexo. Aí vimos também que é muito importante o conhecimento dessa epidemiologia, desses fatores de risco e das consequências, né, pelos profissionais. Isso é muito relevante para a gente compreender a necessidade de medidas, né, prestação de cuidados nos diferentes níveis de atenção à saúde dessa população, desde a atenção primária. E que, nesse sentido, para que faça isso, para que isso se desenvolva, a educação em saúde dessas pessoas, de seus cuidadores,
ela precisa ser aceita e desenvolvida pelas diferentes categorias dos profissionais envolvidos nesse cuidado. Então, é muito importante que o profissional tenha essa conscientização de que isso é importante. E aí, é claro, se isso é importante, é essencial a capacitação desses recursos humanos, né, para o atendimento dessa população, conforme está recomendado no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente destaca aqui o preparo do enfermeiro pelo seu papel, pelo papel que ele tem de articulador nesse cuidado. Então, por isso, eu acho muito louvável, né, a inserção de um tema nesse curso que está sendo prestado, porque isso vai e desenvolve isso, mostra isso, dá o conhecimento dessa epidemiologia, desses fatores, desses riscos, e aí vai capacitando e desenvolvendo para que a gente possa atender melhor esses nossos idosos. Foram as referências que a gente usou ao longo da explanação, e aqui eu queria deixar, assim, só para mostrar a vocês que lá anteriormente, em slides, quando se falou no desenvolvimento de estudos, então é isso que nós estamos tentando aqui no nosso grupo de estudo, né, por meio de tecnologias. Então, a gravidade, quando a gente viu lá a quantidade de óbitos entre os idosos, né, decorrência dos acidentes de trânsito, nós fizemos essa cartilha, né, impressa, ela ainda não está, ela está concluída, né, já foi apresentada, foi uma dissertação de mestrado, ela ainda não está registrada, ela ainda não está disponibilizada, né, na internet. Temos também esse vídeo, que esse já está concluído, já está no YouTube, está disponível, ele é sobre quedas, é excelente, e aí, assim, ele pode ser usado por qualquer pessoa nos serviços, né? Ele é muito formativo, muito bom. E no momento a gente está trabalhando com um protocolo de violência, né? Estamos iniciando um protocolo de violência, mas tudo nesse sentido, de melhorar a atenção e a assistência às nossas pessoas idosas, né? E aí, obrigada.